essa situação, né, do Orejuela, porque o Orejuela, a gente sempre falou aqui, o próprio Vamp, ele foi mal no Cruzeiro, ele foi mal no Grêmio, aí ele vem pro São Paulo. Aí ele já vai mal no São Paulo, a torcida tá furiosa com o Orejuela, mas hoje o Orejuela salva aquele lance que seria um lance claro de gol pro Santo André. Agora, o Orejuela, né, uma pergunta que eu faço pra vocês, ele tem jeito ainda? Porque pelo histórico, eu não consigo entender às vezes por que os times contratam. É isso que você falou. Você falou que ele foi mal onde? Ele foi mal no Grêmio. E aonde? Ele foi mal no Cruzeiro. E aí o São Paulo contrata o cara. Isso, ano passado foi emprestado pro Atlético Paranaense, foi reserva do Kelvin. Então, eu fico me perguntando, que é bom jogador. É bom, o Kelvin é muito justo. bom. Agora, é o que eu me pergunto. O Orejuela tem jeito ainda? E outra, por que contratou o Orejuela, né? Quem contratou o Orejuela? Mas hoje, fazendo justiça, ele salva aquele lance. Acha, Bruno, Fausto, que é um jogador que pode ser salvo ainda no São Paulo? Ou não? Realmente tem que se perguntar... Ou é danadinho mesmo, né? Ou então tem que se perguntar por que contrataram o cara. Se ele foi mal em todos os clubes pelos quais ele passou no Brasil, por que contratar? Orejuela, ele assinou um contrato de 5 anos com o São Paulo, né? Orejuela, 5 anos. Ele chegou em... então. 2 milhões de euros. Pagou. Ele chegou em 2021, o técnico era o Crespo, não sei se foi o Crespo que pediu ou se foi a diretoria que contratou. Ele tá no 3º ano de contrato. Então tem esse e mais 2 ainda. Que loucura. Ele tá jogando porque o Igor Vinícius e o Rafinha estão machucados, né? E o Moreira, que é outro lateral do elenco também. Tanto que o São Paulo tá trazendo o Natan de volta, que era um menino da base do São Paulo, estava emprestado pro Coritiba, tá voltando. Aí o Liseiro vai ser emprestado pro Coritiba. Né? O Natan fez um jogo só no profissional, que foi um jogo no Paulista do ano passado. É um cara mais de força, de chegada ao ataque, mais de força física. O Orejuela tá jogando porque não tem outro para colocar. E quando os outros voltarem, ele vai perder espaço e acho que provavelmente vai ser emprestado de novo. Mas tem mais 2 anos além desse. Então, ele pode ser emprestado. O Rafinha volta, Igor Vinícius volta, vai voltar o Natan, se jogar bem, ok. Aí você empresta o Orejuela. Aí chega em janeiro do ano que vem, ele volta de novo. Tem aí mais 2 anos. Então o São Paulo ou vai ficar com ele no elenco, ou vai ficar emprestando até o final, estamos em 23, até o final de 25. Né? Então é um negócio, assim, 5 anos de contrato. Mas deveria aparecer, né? Quem falou assim, vai contratar porque ele pediu. Deveria aparecer o cara. Porque não é possível, cara. Você não tá falando de um cara que foi bem num clube e de repente, vamos apostar porque ele foi bem lá atrás. Como tantos que a gente viu aí, né? Mas não, o Luan, por exemplo. Quando o Luan foi contratado, os caras foram ali na história dele com o Grêmio. Né? Até depois, se ele deu errado, não é culpa do cara que contratou. Mas no caso que um cara que não vai bem em lugar nenhum, você contratar... Empresário bom. Então, aí tem empresário. Mas aí tem que questionar também, né? Se gastar um dinheiro com um cara que não jogou bem em lugar nenhum do Brasil... O Orejuela já jogou no Ajax. Empresário bom. Eu tava fazendo... O jogo tá duro, né, de transmitir, então a gente tava loucubrando alguma coisa. Aí nós fizemos meio campo, rapaz, já imaginou, Galopo... Atuesta, e lá na frente tem Merentiel e Flaco Lopes. É tudo jogador que foram muito mal contratados, né? Muito mal contratados. E o Palmeiras, hein? Aí eu citei quantos do Palmeiras? 3. Flaco, Atuesta. Flaco, o Merentiel, que foi embora, né? Foi pro Boca. Flaco, o Merentiel e o Atuesta. E o Atuesta. E mais o Galo. Só falta o empresário ser o mesmo empresário de Tem algumas coisas que não dá pra entender. Esse Galopo. Alguém me explica... Quem consegue enxergar alguma coisa nesse Galopo? 10 milhões? Será que não tem na base? Porque você gastar um dinheiro desse é um absurdo, né? Será que não tem na base alguém melhor, ou então com a mesma qualidade desse Galopo? Claro mas ele estava se destacando, né? Aonde? Ele estava se destacando no futebol argentino. Tava. Mas como esse entendemos muito. Ele é o artilheiro do time no ano. 3 gols. Sim, mas eu também acho que não vale o que pagaram. Não, e eu também acho que tem aí... Quando ele faz 2 gols, tira ele do time, podia tentar, até pra falar, já deu pra ver que ele não vai render mesmo. O Gabriel Neves é outro que é difícil de entender, porque se o Gabriel Neves veio ano passado, esse foi o Crespo que pediu lá atrás, ele veio em 21. Foi o Crespo que pediu, o São Paulo tentou trazer no início de 21, não deu certo, aí ele veio no meio do ano, e pouco tempo depois dele chegar, o Crespo foi mandado embora. Aí veio o Rogério. O Gabriel Neves, ano passado, chegou até ter um momento razoável, aí ele se machucou. Ele chegou a ganhar a posição do Pablo Maia.
Só que ele estava emprestado pelo Nacional do Uruguai. No fim do ano acabou o empréstimo. E o São Paulo comprou o jogador. O São Paulo pagou 8 milhões de reais pelo Gabriel Neves. E tem a questão dos estrangeiros. O São Paulo tem 8 estrangeiros. Então ele tem que cortar 3 todo jogo, que só pode relacionar 5. Agora o Ferrarese está machucado, tem 7. E até tem um pedido dos clubes para a CBF de aumentar de 5 para 7 o número de estrangeiros. Vai ser votado isso pelos clubes. E o Gabriel Neves, ele foi cortado em quase todos os jogos. Assim, ok, uma opção do Rogério, mas se o Gabriel Neves é um cara, vamos dizer assim, dispensável, que você vai ser parece ser a primeira opção entre os estrangeiros para cortar, quando precisa cortar, por que você renova, acaba o empréstimo, você compra o cara, pô? E ele hoje foi o primeiro jogo dele no ano, você paga 8 milhões de reais. Comprar sem dinheiro. Não, São Paulo tem dinheiro pra gasta muito mal o São Paulo. Você sabe São o que Paulo dói? gasta Você mal. tem pelo menos 3 jogadores para a posição dele, Pablo Maia, Mendes e Luan. O problema não é gastar mal, é gastar sem ter. Esse é pior. São Paulo não tem pra gastar. Mas aí a pergunta, Aí- pra se aí contratar vira- no São Paulo, aí tem vira- que passar pelo Rogério Ceni? O quê? O Galo A gente- não foi, né? Porque a gente fala, O Galo Rogério não foi, Ceni hein? manda no futebol do São Paulo, Abel Ferreira manda no futebol do Palmeiras. Todos os reforços do São Paulo passam pelo Rogério Ceni? eu Não. sei. Ou não? Não. Eu tenho Alguns. dúvida, eu acho que O não. Galopo não passou, né? Galopo não, Marcos Paulo não, que O também Galopo não é joga. recente. Sabe o O que dói? David, O Rogério é ele que empregado, pediu. Não, mas- Alguns ele pediu. Mas, ô Bruno, sabe, ô Pilhado, sabe o que dói na situação de São Paulo? A gente estava aqui antes de começar o programa, ouvindo, por exemplo, de um torcedor do São Paulo que apostou contra o São Paulo. Essa é a realidade do São Paulo, aí que tá. Que torcida você vê fazendo isso? Hoje a gente vê, eu cito isso, quando a gente sai do Morumbi numa derrota do São Paulo, os camarotes lá, tá rolando samba normal. É um conformismo. É um conformismo, assim, inacreditável. Então, o São Paulo é muito grande, gigantesco, para realmente passar por isso. Então, ou dá uma virada de mesa aí, ou vai continuar anos e anos assim, seguindo nessa situação. O São Paulo está com dificuldade de acertar a contratação, porque se a gente pega todo o histórico, Santiago Trellis, Pablo, Daniel Alves, Bom negócio. vários jogadores que o São Gonçalo Paulo pagou Carneiro. caro. Carneiro também, que não deu certo. Carneiro, meu Orejuela. Deus do céu. Tem um monte, Chiesa. O Paulo caprichou, hein? São Paulo Pô, mas caprichou em tem um vários. jogador que esse eu acho que pode render, que é o Erisson. Sim. O Erisson eu achei um bom reforço. Não, ele pode não render, Nilson. Vamos lá ver. Mas eu achei um bom reforço, porque ele jogou muito bem no Botafogo. O Navarro O Erisson. também. O Erisson. Sim. Navarro Não, mas calma. Uma coisa é você ser o reforço do Palmeiras, que hoje é um dos times a ser batido no futebol brasileiro. Outra é no São Paulo. Você chega com uma pressão É muito diferente, cedo, né? até na minha opinião. É muito cedo pra falar que não O vai Erisson dar é um jogador forte, é um jogador finalizador. É um Retrospecto é bom. certo. O Sim. apelido é Touro, né? touro. É E touro. Nilson, ó, ele, touro. ele, touro. ele com 23 anos, tá? Ele pelo Botafogo e pelo Estoril em 2022, foram 47 jogos, 33 como titular, 19 gols e 3 assistências. Eu acho que ele é um bom reforço. É aquilo, ele pode não render? Pode. Mas esse você tem motivo pra contratar. Ele se destacou, não é que nem o Tem uma Orejuela. perspectiva. Jogou mal em tudo que é lugar e você faz um contrato de 5 anos. Só tinha o Caleri de 9 também. O Caleri precisa de um substituto. Tem também. uma perspectiva, né? Vamos ver. Hoje jogou mal. Hoje jogou nada. Aliás, ninguém jogou nada, né? O jogo foi horroroso. Hoje o jogo, incrível que pareça, o Orejuela não foi mal hoje. Por isso que eu falei. Por incrível que pareça, o destaque Salvador. Hã? Salvador. Salvador da pátria por Orejuela. Então, é muito difícil, sabe? Precisa trabalhar muito emocional desse grupo de São Paulo. Mas não é o mesmo grupo. Mas quem entra lá tem essa pressão. Sabe como é que é? Eu tô pensando aqui. Goleiro do Palmeiras para substituir o Marcos. Não é um inferno? Não foi um inferno? Demorou. Goleiro do São Paulo para substituir o Rogério. Não foi um inferno? Até agora, não Continua achou? sendo inferno até hoje. Não apareceu ainda. É a mesma coisa que jogador que entra num clube tão vencedor. O São Paulo é um clube muito vencedor. Não é pouco vencedor. Se você voltar um pouquinho no tempo, torcer para o São Paulo era uma moleza. Hoje é uma dureza. Mas antigamente era uma moleza, que o São Paulo só ganhava. Então, todo grupo que entra com essa carga. Eu pensei nisso agora, fazendo essa comparação com os goleiros aí. Todo grupo que entra no São Paulo entra com essa carga de dificuldade emocional para tentar, tem que ganhar, tem que jogar bem. A torcida é uma torcida grande. A torcida vai lá e mete 52 mil pessoas no Morumbi.
A torcida não tem o que falar, né? A torcida do São Paulo já vem fechando com o São Paulo há um bom tempo. Não pode reclamar de nada. E sem motivo nenhum, porque o time entrega muito pouco. Então, aí fica com a obrigação, porque o torcedor vai lá, faz a parte dele, bota o Morumbi sempre lotado. O que significa também dinheiro pro clube. É dinheiro. Né, Nilson? Onde é que vai esse dinheiro? E tá numa tanga financeira, o time não vai, entra num campeonato brasileiro. Qual é a chance do São Paulo ganhar? Zero. Essa Sul-Americana, né, Bruno? Que agora tem reforço na Sul-Americana. Agora não ficou tão fraco, não, né? Vai ter os times que vêm da Libertadores, mas já tava. O que mudou é que só classificava um do grupo, agora o segundo colocado vai jogar uma repescagem contra os que vêm da Libertadores. Então, mas vai ter os clubes que vêm da Libertadores também. Sim. Então, essa Sul-Americana fica mais difícil de ganhar. Então, qual é o título que São Paulo pode ganhar? Copa do Brasil? Não vejo chance nenhuma. Nenhuma chance. Muito difícil, Não, nenhuma. Não, Copa do Brasil, às vezes, com mata-mata, mas é muito difícil. Eu concordo com você, é muito difícil. Muito difícil. Brasileiro e Libertadores, impossível. Brasileiro, o Paulista e Sul-Americana. Libertadores nem está. Sul-Americana também é difícil. A única coisa que resta do São Paulo é tentar ganhar um Campeonato Paulista. Isso é muito pouco para um clube com a grandeza do São Paulo. É muito pouco, é pequeno demais. Não estou desmerecendo o Paulista, não, que o pessoal sabe que eu gosto de campeonato regional. Mas proporcionalmente aos grandes campeonatos, é um campeonato pobre, não é verdade? Então a única coisa que é. E tem aí o Corinthians à frente, tem o Palmeiras à frente no Campeonato Paulista. Então dificilmente ganha o Paulista também. Dificilmente. Não, e tem mais um detalhe, né? Eu não lembro quem falou no Bate-Pronto a respeito disso, acho que foi o Mauro. Que eu falei da cobrança em cima do São Paulo, ele falou do tempo. Todo clube passa por uma situação como essa, mas o tempo do São Paulo está maior que os outros. Está durando demais. O São Paulo, a gente pode falar que o último bom desempenho do futebol e brigando foi em 2009, 2008, o último título brasileiro. 2012, uma metade de Sul-Americana que ganhou o título, mas acabou no intervalo ali. Então, é mais de 12 anos que o São Paulo não conquista um grande título. Isso é muito tempo para um clube tão grande quanto o São Paulo. Tá parecendo o Corinthians na fila, né? Mas era a fila de um título, né? O Corinthians não ganhava também, nada. Ganhava. Alguns grandes clubes também passam, né? O Vasco, por exemplo, foi aquela Copa do Brasil de 2013. 2011. Mas o Vasco caiu, né? O São Paulo não, né? Não, eu sei, mas também é um grande clube que eu falo, tem clubes semelhantes que o Vasco não poderia. O Cruzeiro dramática, assim, Botafogo. Olha o Cruzeiro que aconteceu com o Mas Cruzeiro. o Cruzeiro não ganhou. Mas o Cruzeiro o Cruzeiro há pouco tempo ganhou. Há pouco tempo a Copa do Brasil. Sim, mas o Cruzeiro caiu pra Série B, o Cruzeiro ficou numa tanga danada. O Internacional, se tirar os estaduais, ele não ganha desde 2010 um título. Isso. Libertadores ou Brasileiro ou Copa do Brasil, desde 2010. Mas eu acho que o que agrava muito isso é a hegemonia de Flamengo e Palmeiras. Que agora tá... E isso tá agravando muito essa situação. E agora vai ficar cada vez maior. Isso, não dá brecha pra ninguém. Não dá brecha, porque eles têm planejamento, eles têm dinheiro. Se planejem pra chegar ao mesmo Mas é isso que eu tô falando. Vai ser difícil pra esses clubes, é o que eu tô falando. Ou eles decidem, não vamos contratar, vamos passar aí 3 anos na pindaíba, mas pra organizar financeiramente o clube. Ou não vão chegar nunca. Porque o planejamento do Flamengo e do Palmeiras hoje, eles têm dinheiro, eles têm base. É muito difícil você se igualar os dois. Palmeiras tem avião. Sim. Flamengo não tem avião, hein? O São Paulo é tão gigante quanto? Flamengo não tem avião. O Corinthians é tão gigante quanto? Mas eles precisam passar por um período assim, assumindo. Não vamos disputar nada. Mas não a gente vai equilibrar. Né? Mas não assume. É isso que aí quer fazer contratação. Os caras não estão ganhando nada. Quer fazer contratação de peso, não ganha e ainda não consegue se organizar financeiramente. Isso aí chama grana. É grana. E então, planejamento nisso. Alguma coisa precisa ser feita para arrumar a grana. Eu acho que o caminho para tentar brigar aí com o Flamengo e com o Atlético Mineiro. O que aconteceu? O Atlético foi lá e ganhou. Por quê? Porque entrou lá um nego ali para meter grana no Atlético. E entrou a grana no Atlético, ganhou do Palmeiras e ganhou do Flamengo. Ou não? Então o Atlético foi exceção nesses últimos tempos aí, não foi? Então, o Atlético mas não me parece ser a melhor receita, né? Mas você colocar um dinheiro para ser imediato ali e não levar isso para o Mas futuro. Você viu agora? Agora é a SAF, Tomara. Agora eles estão com a SAF lá, estão tentando fazer SAF do Atlético Mineiro, né? E o São Paulo precisa fazer alguma coisa. Ou faz a SAF. É que esses grandes eles não querem fazer. É aí que tá. Os conselheiros não querem nem a pau.
sabe, aceitar. Eles vão perder toda a influência. Eles não querem nem a palma. O que vai fazer? Se não fizer, se não tiver uma empresa que vá lá e comece a pôr dinheiro, e comece a investir, e dê chance do clube ganhar realmente título, equipare tecnicamente com Flamengo e Palmeiras. Se não tiver isso, o que vai acontecer? Vai virar campeonato espanhol. Vai ficar décadas. Vai ficar décadas prevalecendo os que têm dinheiro, que é o Flamengo e o Palmeiras. Então, ou os caras quebram esse negócio dos conselhos, que quem não permite são os conselhos, os conselheiros. De Corinthians, de São Paulo, o Santos estava aí uma conversa que poderia virar, ter uma grande empresa para tomar conta do Santos. Precisa, gente. Não tem jeito, não tem solução, não tem alternativa. Ou então vai continuar entrando em campeonato só para participar.